Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a minha leitura de janeiro, que é Virginia Woolf, a Mrs. Dalloway. Eu li essa ediçãozinha aqui da Penguin Companhia, que é uma tradução muito bacana. Ela tem aqui um prefácio de Alan Pauls. Eu gostei muito da experiência de ler Virginia Woolf. Há algum tempo eu já vinha acompanhando, né, alguns booktubers falar sobre a obra de Virginia Woolf e o quanto ela é maravilhosa, o quanto é uma autora incrível e tal. E aí eu já vim cheia de expectativas, mas com um pouquinho de medo, porque também se trata de um clássico, né? E mas curiosamente, achei a leitura bem tranquila. É um pouco diferente porque é uma literatura em fluxo de consciência, que de um modo bem simplista de explicar é como se você tivesse a impressão de que está passeando pela mente dos personagens. E aqui são vários personagens, né? Alguns primários e outros mais secundários, mas são vários personagens. E em algum momento você pensa, de quem é esse pensamento? E aí você logo se acha. Mas não é, você não se sente totalmente perdido. O legal é que assim, Mrs. Dalloway, a história em si, ela não tem nenhum grande conflito, né? Se passa em um dia, né? E mostra ali. Ela começa com a Mrs. Dalloway indo comprar flores para a própria festa, né? E num pensamento dela, ela diz que ela mesmo ia comprar as flores, mas que poderia muito bem ser as funcionárias dela, mas que estavam todas atarefadas, o que mostra que é uma pessoa com grandes posses, né? A história se passa no pós-guerra, né? Após a Primeira Grande Guerra. E no decorrer da narrativa, você vai percebendo alguns sinais do que a guerra trouxe para aquele ambiente que é Londres, né? Então, a autora fala bastante ali do Big Ben, fala dos parques da cidade, né? Tem uma ambientação muito bacana. E aí você vai percebendo que os barulhos às vezes assustam um pouco os personagens, e aí eles pensam, é só um carro, ou é só um avião, né? Um avião de propaganda, por exemplo, né? Na realidade, apesar de já ter passado ali uns poucos anos, acredito que uns 5 anos após a guerra, ainda ficam sinais de medo, né? Que as pessoas vão vivenciando ali, né? Um dos personagens principais aqui também é o Septimus Warren Smith. É, e esse rapaz, é, ele foi, ele foi soldado na guerra, né? E aí ele voltou com um trauma, com um estresse pós-traumático, que na época não se entendia bem o que era, então ele não conseguia se curar, apesar de várias consultas. A esposa estava sempre acompanhando ele e sofrendo muito ali junto com ele, né? Ah, então a gente tem as dores desse personagem também, né? Mostra muito bem, porque a gente consegue entrar dentro do pensamento dele, do pensamento da mulher, então também o que ela sofre por ele estar sofrendo todo esse estresse, né? E os tratamentos que ambos procuram, né? Aliás, que
muito mais a esposa procura para ajudá-los e assim para ajudar ele e assim a ela também, né, a poder conviver melhor com o marido, né? E tem também um personagem que se chama Peter Walsh, que é o ex-namorado, o antigo namorado da Clarissa Dalloway. E aí, ao mesmo tempo que ele também vai lembrando, né, da época do namoro, ele também vai contando coisas sobre a vida atual dele, né, a Clarissa Dalloway também, que hoje já é casada com um parlamentar, inclusive é dele o sobrenome dela, né, então é Richard Dalloway, ela vai fazendo comparações ali dela do casamento dela, e talvez se ela tivesse com o Peter, né, como seria a vida dela agora. Eu vi em algumas resenhas que, assim, e em uma especificamente, que a moça, a booktuber, falou muito bem sobre o livro, inclusive escorreu muito bem, muito melhor do que eu. Mas as impressões dela, né? E aí eu achei que ela deu um pouco de juízo de valor. E aí eu fiquei, assim, pra Clarissa Dalloway. E eu fiquei um pouco. Ai, quero defender essa personagem. Assim, é incrível, né? Quando você gosta, você se identifica com uma história, com alguns personagens, como você quer defendê-los. Então, nas palavras dela, ela fala que a Clarissa é uma mulher fútil, frívola e não sei o quê, porque ela tá indo, ela gosta de festa, ela não tem nem um talento super incrível, sabe? Ela não gosta de ler, mas ela lê, ela acompanha as coisas, ela não acompanha a fundo a política, mas convive com o esposo que é político, então ela tá ali, sabe? Tá vivenciando todas as partes desse mundo que ao mesmo tempo é um mundo bem rico em informação e formação, mas ela não tem nem um talento assim específico, por exemplo, ela não toca piano, né? E aí eu fiquei pensando, mas ela não me parece fútil e frívola. Tô eu aqui tentando defender a personagem, mas tentando me identificar com o que ela estava vivenciando no momento. Então, por que ela seria fútil? Porque ela gosta de festa? Aqui na história, você percebe que ela está se curando de uma influenza, né? Que ela passou uns dias recolhida porque estava com influenza. O que era influenza em 1925, né? O que era você passar por uma gripe, né? Sem ter remédio e assim, sabendo que você podia literalmente morrer, né? Outra coisa, ela vinha ela convivia com muitas pessoas que toda aquela sociedade estava convivendo com o horror do pós-guerra, né? E aí o que era esse horror? Essa incerteza de que a vida, sabe, pode ser muito longa, ou até quando pode se esticar a vida, sabe? Então eu acho que essa incerteza traz cada pessoa para um lugar diferente. Então, o que Clarissa fazia? Clarissa gostava de festa, gostava de reunir as pessoas, gostava de vivenciar a história, o pulsar de cada um, e ela via tudo aquilo, toda aquela preparação, como uma grande coisa, uma grande oportunidade de reunir novamente as pessoas. Então eu achei isso, na realidade, muito poético e muito
bacana, né? Não achei nada fútil da parte da Clarissa. Ela tinha toda uma motivação. E eu acho que é exatamente isso que se propõe a escrita da Virginia Woolf, né? Em Fluxo de Consciência. É você tentar entrar, mergulhar naquela personagem e entender as motivações dela, né? Porque ali claramente você está dentro do pensamento da personagem e você está tentando entender as motivações dela, o que levou ela a fazer determinada coisa, o que ela sente é, a partir de cada atitude, de cada coisa que fazem com ela, como ela vê determinada cena, como ela vê determinada pessoa. Eu acho que tudo isso faz parte da proposta da literatura em fluxo de consciência, que é a literatura da Virginia Woolf, que eu particularmente já estou assim apaixonada. Quero ler outras coisas dela, outros livros dela. Essa é a minha primeira experiência com Virginia Woolf e acredito que não será a última. E eu quero em algum outro momento também ler novamente Mrs. Dalloway para ver se eu consigo defender tão ferrenhamente a personagem novamente e os outros personagens em si, porque é uma literatura que eu achei apaixonante e achei que vale muito a pena. Então, se você tem vontade de ler Virginia Woolf, mas não entrou em contato ainda porque acha que, por se tratar de um clássico, pode ser difícil, ou a literatura em fluxo de consciência pode ser difícil, não é. Vai com tranquilidade, lê com calma, que você vai conseguir acompanhar direitinho e me conta aí como vai ser a sua experiência ou como foi a sua experiência se por acaso você já leu. Então, bora para mais um vídeo e num outro momento a gente se vê. Tchau, tchau!